Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Farol de Limeira e hoje uma edição muito especial, né? Eu fui bater um papo no Espaço Umbrella de Limeira, lembrando que o Umbrella Restaurante, Gastronomia e Eventos está funcionando normalmente na cidade de Cosmópolis, mas aqui em Limeira ficou uma base do Umbrella. Foi lá que eu bati um papo com o chefe Stein a respeito da COP30. Lembrando, o chefe está presente, né, na COP30, fazendo variações de drinks, observando a gastronomia paraense, enfim, juntamente com todos os integrantes de organizações não governamentais, também de plataformas de apoio. O chefe representa a culinária, a gastronomia e também, como bartender, ele dará exibições, né, dará aulas do seu conhecimento lá em Belém do Pará. Bom, fui bater um papo com ele, onde ele contou um pouco dessa experiência, contou da sua trajetória e do que pretende fazer na COP30. Acompanhe, a partir de agora, o especial que nós gravamos com o chefe Stein, que representa também toda a nossa região na COP30 de Belém. Olha que lugar gostoso que eu estou aqui, em meio à natureza, um dia de sol muito bonito para falar de COP30, para falar com o chefe Stein a respeito dos projetos que serão desenvolvidos em poucos dias. Muito obrigado por nos receber aqui, chefe. Roberto, obrigado pelo convite e obrigado vocês e um convite para essa entrevista deliciosa que a gente vai ter. Bacana. Entre as postagens, sempre que eu acompanho do Umbrella, né, uma delas eu vi uma assessora de imprensa bacana, uma colega, falando a respeito de vários projetos que serão desenvolvidos na COP30. Eu gostaria de ouvir exatamente de quem estará lá também. Maravilha, é um projeto muito bonito, Roberto. Eu tive o prazer, me convidaram para estar na COP30 agora em novembro. Só uma curiosidade, você sabia que a última foi no Azerbaijão? Azerbaijão, é. Agora em Belém do Pará em novembro e o ano que vem, você sabe onde é, Roberto? Não, não vi. Austrália. Austrália o ano que vem. Então agora em novembro, lá em Belém do Pará, me convidaram pelo meu histórico de trabalhar na universidade com pesquisa. Eu tenho uma pesquisa de frutas da Amazônia na coquetelaria brasileira. E também tenho um trabalho com jovens na área social, que é a formação de jovens para o primeiro emprego no uso e manuseio responsável do álcool na profissão. Então eu vou fazer algumas palestras para os jovens, direcionado aos jovens, na questão da coquetelaria, e trazer os sabores da Amazônia para dentro do copo, primeiro para os brasileiros descobrirem os nossos sabores, e também para o mundo todo, convidar o mundo todo a experimentar esses nossos sabores da Amazônia. São duas questões, né? Ontem eu, acompanhando a série de reportagens a respeito da COP, estava vendo o que falou uma jornalista que é de lá, ela é de Belém, e ela falou de algumas comidas típicas, né? Sim. O chefe também é ligado à gastronomia, evidentemente. Tem uma feijoada que eles fazem lá com Mariçoba. Que seria a nossa feijoada, né? Mas é parecido, mas não vai o feijão. Essa característica. Mas ela falou que o aspecto não é legal, é isso mesmo? Que ela é meio verde. Não, ela é escura, como a feijoada. Muito parecida. Mas imagina você, gringo, chegando num lugar no Brasil, um país tropical. Isso aconteceu no meu restaurante em São Paulo. Nós trouxemos uma comitiva de gringos que veio estudar em São Paulo e a gente fez uma feijoada para eles. A hora que eles encararam a feijoada, porque é um prato escuro, né? Com pedaços grandes de carne. Muitos se assustaram. Então, eu também vi um chefe lá de Manaus falando assim que um dos desafios era quebrar essas pontes e trazer para as pessoas, principalmente para os gringos, experimentarem. Mas pela apresentação. A mariçoba é muito parecida com a feijoada, só que sem o feijão preto, mas a cor é muito idêntica, as carnes grandes e tal. Então a aparência um pouco assusta para quem é de fora. Para a gente que já está acostumado, a gente adora, né? Mas para quem é de fora, então tem esse desafio a ser vencido. Mas temos o famoso tacacá, o tucupi, o pato no tucupi, vatapá, que é de lá, não é o da Bahia.
o açaí, que não é igual ao que a gente come aqui, o açaí doce, né? Lá eles comem muito como se fosse o prato deles do dia a dia, não é o arroz e feijão, é o açaí com peixe frito. Então é muito comum você ver um prato de açaí e o açaí salgado. Você já experimentou, Roberto? Não, nunca. É bem diferente. É diferente assim, lembra muito o nosso açaí mesmo daqui, só que ele é salgado, a versão salgada. E esse é o mais tradicional deles. Esse mais doce que a gente conhece aqui é mais um gosto mais pro outro restante do país. Lá mesmo em Belém, ou na Amazônia, ou em Manaus, você tem o hábito de comer o açaí salgado com peixe frito. Quando a gente fala em Amazonas, né, quando a gente fala em COP, a gente não pode se esquecer que a comida nordestina, ela tem uma característica, até onde eu imagino, diferente também da comida da região da bacia do Amazonas. Sim. É diferente, né? Sim, diferente. A gente tem uma influência ali naquela região dos portugueses, né? Uma colônia portuguesa ali. Até os japoneses, você sabia que tem uma influência dos japoneses na região norte do Brasil muito forte? Tudo isso traz uma carga cultural e traz para o dia a dia deles. E muito a ver com a floresta, com a sustentabilidade, com os ribeirinhas, com o que eles colhem na floresta e trazem para o dia a dia. Tem uma característica muito importante que eu acho que é legal, eu não sei se você sabe. Lá em Belém do Pará, nós temos um dos mercados mais antigos da América Latina, ou do mundo, que é o Ver-o-Peso. E você sabe por que é Ver-o-Peso, o nome que fica até hoje? Vocês sabem? Seria óbvio. Ver-o-Peso. Mas por quê? Qual o objetivo de ver-o-peso? Para quê? Porque lembra quando o Brasil colônia o quinto do rei? Sim. Né, o famoso quinto, vá para os quintos, não sei o quê. O quinto do rei é aquela quinta parte que ele cobrava de todos os produtos para taxar e ter o imposto para o rei. Então, ali era um ponto de troca de mercadorias, mas daí chega o pessoal do rei, que comandava, né, e falava assim, não, a quinta parte é do rei e é minha, então eu preciso ver o peso para poder saber o quinto do rei. E até hoje, Ver-o-Peso ficou como um nome do mercado, que é um dos mais antigos. Se a gente for buscar uns mercados desses, a gente vai encontrar no Peru, na Bolívia, lá na Turquia. Você vai encontrar ainda que eles fazem trocas de mercadorias. Então é muito comum ainda os ribeirinhas virem com peixes, com açaí e tudo mais, para não pagar imposto, para não fazer tudo mais, eles fazem um comércio entre eles, também trazem para o mercado, também trazem para a cidade, mas é comum eles fazerem um mercado entre eles, que é um troca com o outro, pega um pato, o outro dá açaí, o outro dá um peixe. É cultural. É cultural, isso que vem dessa época colônia ainda. Vamos falar um pouquinho de peixe, chefe, porque eu, assim, não é todo mundo que gosta de peixe, e também não é todo mundo que consegue comprar o peixe, infelizmente. Aqui no Sudeste, o peixe, certo, para quem mora no litoral, talvez tenha um pouco mais de facilidade, mas aqui no interior a gente só encontra peixe congelado, e encontra com mais facilidade tilápia, que é um peixe bem neutro, vamos dizer assim, na culinária, porque ele não tem muito sabor. Agora lá, os peixes, o que o senhor pode falar a respeito do que é comido? Eles têm os peixes cascudos lá, né? E um frescor, né? Que vem direto das bacias ali. Tem um filhote que é muito famoso lá, o pirarucu. E a diferença disso é que principalmente o pirarucu, ele se alimenta daquelas castanhas. Ele pula, ele tem o hábito de saltar e comer essas castanhas, que isso vai trazer uma característica, diferença de sabor para a carne dele. Por isso que é uma experiência diferenciada os peixes daquela região. Além do frescor do dia a dia, né? Eles trazem todo dia fresquinho. Você vai lá no Ver-o-Peso e consegue comprar isso facilmente. Também essas características desses regionais, porque como a floresta é muito rica na sua vida, no que oferece, esses peixes acabam representando o que eles comem, né? E isso passa para o sabor deles. Então, realmente, ter essa experiência de comer peixe naquela região amazônica é muito um prazer diferenciado
por essas Tá falando de características. filhote, mas aqui perto de Limeira, né, Piracicaba, a Rua do Porto, né, A Rua do Porto, com vários restaurantes, eles fazem filhote lá, né? Fazem E filhote. de onde vem esse filhote, hein? Então, da Bacia Amazônica. Vem de lá mesmo? Na Bacia Amazônica, o filhote vive naquela região. Naquela região. E é muito saboroso. Você já experimentou? Já experimentei. É muito saboroso. É muito saboroso. Agora tem que saber fazer, porque senão ele fica seco também. Né? Se eu for fazer na grelha... Eu acho que o peixe tem esse segredo, né? Ele é muito rápido na cocção dele, então esse é o segredo. E vai muito bem acompanhado com molhos, né? Esse sim. Então, se acertar a acidez do molho com o peixe, eu acho que é essa combinação. Sem molho é meio, né, eu acho um pouco agressivo assim, talvez, né? Mas o molho dá aquela quebrada, né? É verdade. Agora, muita gente está acompanhando, vai acompanhar, evidentemente, ao longo da COP as receitas, a culinária, os hábitos, os costumes, mas tem uma parte cultural também que o chefe vai organizar lá? Sim, eu vou te contar um pouco sobre o projeto em si. Mas vai contar daqui a pouquinho. Ah, legal. Eu volto já já. Muito bem, vamos dar sequência a esse bate-papo gostoso, né, com o chefe Stein. Eu só queria fazer uma pequena correção a pedido do próprio chefe Stein. O tambaqui, que é o peixe que come as sementes, e não o pirarucu, né, como nós dissemos aí no meio dessa entrevista. Então, feita a correção, chefe Stein, logo em seguida falou, olha, eu acho que eu confundi o peixe, mas tudo bem, fica registrado, então, essa retificação. Vamos acompanhar a sequência da entrevista com o chefe Stein, que estará na COP30. Agora sim, a sua resposta. Ah, maravilha. Então, eu vou contar para vocês um pouco do projeto da COP30. Roberto, vão ser 3 grandes pavilhões, né? O Blue Zone, aonde vai ficar os presidentes, suas comitivas. Já são mais de 160 países confirmados oficialmente. Esse espaço da Blue Zone só entram os presidentes, vice, né, alto escalão, por isso só com segurança. Ali praticamente só entra esse pessoal. O Green Zone, que é ao lado, ele é direcionado para os jornalistas, para os secretários que vão costurar o que os políticos estão fazendo no Blue Zone. Então, no Green Zone, eles pegam esse material e acertam e costuram isso de uma forma se tornar um projeto viável, né, para apresentar. E nós estaremos numa área que é um pouco mais fora, que é na Praça da Bandeira, que se chama Free Zone, que é uma área direcionada à cultura e arte e gastronomia. Então, nessa parte vai ter shows, Leonardo DiCaprio, Serginho Groisman, Marcelo Taz, são vários que vão fazer palestras ou vão direcionar lançamento de livros e tudo mais. É uma série de acontecimentos. E nós estamos numa oca, parece uma oca de índio mesmo, só que algo futurista. E eu vou te explicar o projeto. O projeto lá da praça é do Instituto Cultural Artaud, ele que organizaram todo o espaço. Aí a gente tem uma startup que se chama Civiera. Essa startup tem uma visão futurista na linha da sustentabilidade. Aí eles pensam em arquitetura, urbanismo, vida social, reciclagem, lazer, cultura, música, tudo isso junto e misturado e voltado para esse grande laboratório que eles construíram lá na praça, para poder, junto com o evento, ir entendendo e evoluindo toda essa questão de arquitetura, de urbanismo, de reciclagem, de comunidade. Mas cada um e leva tudo mais. Uma sugestão? Como assim? Quem estará envolvido? Então, esse Artaud, ele organiza todo o espaço. O Civiera traz essa ideia da sustentabilidade com a criatividade, que trabalha junto com uma inteligência artificial que se chama Cristal, da Innovate, uma outra empresa. Que essa Cristal, uma inteligência artificial, ajudou essa startup a trazer isso para o concreto, toda essa questão da junção da cultura, da sustentabilidade, da reciclagem, do futuro, do urbanismo, da arquitetura, e tudo eles trabalharam juntos e tudo acontecendo ao mesmo tempo e proporcionando isso como uma proposta futura.
né? É um projeto muito bonito. E dentro dessa oca, são várias ocas, né? Ocas futuristas. A Inovate tem um espaço que me convidou e para trazer os sabores das frutas Amazônia na coquetelaria brasileira e também, de um outro lado, na questão social, o uso e manuseio responsável do álcool na coquetelaria direcionada para os jovens, né, que estão entrando nessa área de gastronomia ou de alimentos e bebidas. Então, é um projeto muito bonito porque envolve tecnologia, cultura, inteligência artificial, ser humano, tudo junto e misturado com o objetivo de qualidade de vida melhor futura. Né? Entendi. Certo, mas assim, a aplicação prática, o que a gente percebe é o seguinte, normalmente esses grandes eventos, agora vamos tirar o objetivo principal, que é a questão do mundo, redução de combustíveis fósseis, diminuição de emissão de carbono, etc. Esse é o grosso da COP, né? Mas esses eventos paralelos, eles vão incorporando alternativas também e tal. Agora, quando a gente procura, nós que cozinhamos, o senhor como chefe, eu como, né, cozinheiro doméstico, quando a gente procura alimentos naturais, eles são normalmente mais caros, chefe. Normalmente mais caros porque não tem agrotóxico, a perda é maior, o custo é maior, e tal. Nós já estamos chegando num ponto de equiparar os alimentos, frutas, etc., mais naturais, tornando competitivo esse mercado também? Eu acho que é um crescer isso, né? Se a gente pensar em produtos há alguns anos atrás, o preço desses produtos seriam muito mais caros. Hoje a dinâmica, a logística já é muito maior. Grandes fazendas com certificados já trabalham hoje e já distribuem em grandes escalas, até para algumas redes de supermercados e tudo mais. Eu acho que ainda nós estamos no momento que é um preço diferenciado, né? Porque o custo, a quantidade do produto que é produzido sem agrotóxico e tudo mais, ainda não atende toda a demanda, né? Mas alguns países, como a Inglaterra, eles têm um foco e eles já chegaram meio a meio já. Eles já, quando você vai no supermercado, você tem a prateleira dos sem o agrotóxico, que a oferta é muito parecida com o produto normal, e o preço já está equivalente. Então, eles estão mais adiantados que a gente, mas eles são menores, né? Se a gente pensar o Brasil, o tamanho do Brasil e o mercado do Brasil, é muito complicado isso, e a gente tem que pensar num prazo mais longo, né, do que pequenos países. Aqui eu estou me referindo em Piracicaba, porque recentemente eu estava com a minha família, nós fomos para lá e existe um restaurante especializado em comida do Pará. Comida do Pará, aliás, é um restaurante com muito lota, final de semana e tal, é um restaurante, ele não chega a ser um restaurante popular, mas assim, serve, o cardápio eu achei muito extenso, inclusive. Agora eu lhe pergunto, será que estamos diante de uma oportunidade de popularizar um pouco mais a comida da região do norte? Do norte, porque não é algo que se incorporou aqui no Sudeste, né, chefe? É uma grande vitrine, né? A COP30, culturalmente, não só para a cultura do norte, né? De toda a floresta, mas também para toda a gastronomia. Eu acredito que vai aumentar muito a procura. Como você viu, a cidade já está lotada de Belém do Pará, já os índices de turismo já chegou a 1,5 milhão de turistas visitando a cidade, tudo isso quando anunciaram a COP lá. Então, já tem uma revista que indicou que Belém do Pará é o primeiro top fora dos clássicos, de Gramado, Rio de Janeiro, fora esse, os que estão despontando, onde você deveria ir? Eles falam, Belém do Pará é a primeira cidade que eles orientam a você ir visitar. Então, já entrou nesse holofote nacional e internacional, né? Essa visibilidade é internacional. E isso a COP vai deixar como herança essa questão da cultura, não só para a música, que eles também têm uma característica muito diferenciada, né? Tecnobrega, eu vou tomar um tacacá, nananana. Então, são grandes movimentos culturais que acontecem lá, e na gastronomia eles têm uma personalidade muito forte, que eu acho que a COP30 vem e ajuda a colocar isso mais forte na cultura brasileira,
mais próximo do palato do brasileiro do dia a dia do restante do país para cá. Felizmente nós temos, né? Isso é inegável, né? De uns anos para cá, a questão da polarização política. E aí a defesa do meio ambiente ela está dividida. Sim, como tudo, né, Roberto? Parece que tudo é para lá ou para cá, né? E eu vejo essa questão dos índios, por exemplo, que tem muita gente que não dá a menor importância para as comunidades indígenas. Como eu também vejo outros personagens políticos que superdimensionam a questão indígena. E muito do que todos nós estaremos vendo durante a COP, no fundo, né, gastronomia, bebidas, meio ambiente, ervas, no fundo, tudo isso foi criado e incorporado pelos índios, pelas pequenas comunidades e até maiores, né? Sim, eu acho que esses povos primitivos, né, os nossos indígenas somos nós. Sim. Nós, está dentro de nós, né? Nós somos eles. A gente carrega essa carga genética dos índios, né? Eles abriram, se a gente está aqui agora é porque eles abriram frente para a gente estar aqui. Então não tem como a gente não olhar, não ter esse olhar para essa causa e tudo mais, porque, e também para a sabedoria deles e tudo que eles falam, né? Na linguagem deles, mas assim, tudo que eles trazem para a gente. Mas eu acho que essa questão traz um momento oportuno de a gente discutir esse assunto e saber da importância desses indígenas e saber que nós somos consequência do dia a dia deles, né? Da história, né, que eles vivenciaram, e nós estamos aqui por causa disso. Então, eu acho que a gente tem que ter esse respeito muito grande pelo povo indígena, porque também o olhar dele pela floresta nos ensina muito, porque é um olhar que não é esse que vai lá e mata e acaba com tudo, acaba com os peixes, acaba com os frutos, não. Eles colhem aqui, esperam a planta se reestruturar, produzir de novo, aí eles colhem no outro momento em outro lugar. Então, essa filosofia de vida, que não é aquela de sair acabando com tudo, desmatando tudo e tudo mais, em respeito, né, com os elementais e tudo mais, a gente precisava estar mais atento e ouvir tudo isso, porque eles são grandes professores para o dia a dia nosso de como a gente está fazendo com o nosso planeta, né? A gente não está tendo esse time, esse tempo de perceber o planeta, e a gente está devorando o planeta de alguma forma, né? E os índios são grandes professores de mostrarem para a gente que a gente pode viver e com a sustentabilidade, o reciclo do meio ambiente ali, e que a gente pode conviver com tudo isso e ainda ter um mercado de frutas, aí trazendo para as frutas, o açaí, o cupuaçu, o camu-camu, são frutas que são tipicamente, a graviola, são frutas que são tipicamente da Amazônia, e que se a gente tiver esse cultivo e esse trato com eles de uma forma sustentável, é possível alimentar o planeta e sem estragar ou sem destruir a floresta. As frutas, já que nós estamos falando nelas, né, elas têm um sabor. Esses dias aconteceu um negócio que eu fiquei pasmo. Agora é época de jabuticaba, né? Ela é da Mata Atlântica, a jabuticaba. Não, mas eu vou te contar o seguinte. Aí eu estava com meu filho ali, eu tinha feito uma comida para ele à noite, ele passou em casa para pegar e tal, eu estava lendo a jabuticaba, falei, eu vou chupar uma bacia. Minha mãe adorava jabuticaba. E aí eu falei, filho, você já chupou uma jabuticaba? Eu falei, nunca, pai. Nunca? Nunca. Eu falei, filho, você está com 30 anos. Tem que ter essa experiência, né? Eu falei, tá aqui. Falei, não. O melhor é ir no pé ainda, não é, Roberto? Não, eu peguei no pé, eu tenho pé de jabuticaba, tá forrado. E aí, eu digo isso pelo seguinte, só de olhar para a jabuticaba, eu chupando a jabuticaba, ele já ficou meio assim. Nós aqui do Sudeste vamos resistir a essas frutas exóticas, diferentes de lá, ou o senhor acha que não? Acho que não. Sabe por quê? São muito saborosas, né? O cupuaçu, como um exemplo, já é considerado o ouro branco, que vai substituir o chocolate branco um dia. Já em alguns mercados, já o preço dele está elevando. O açaí está abrindo o mercado no mundo inteiro. No Japão tem um mercado grande de açaí, nos Estados Unidos. O palato do mundo inteiro se adaptou rápido ao sabor da floresta.
A graviola, um dos frutos que eu vou trazer hoje, a acidez dela é deliciosa, então é refrescante, combina com o clima. Como a natureza é sábia, né? Ela traz esses elementos aonde eu consigo construir uma receita de um coquetel aonde fica muito refrescante para o meio ambiente que a gente está. Exemplo, lá na COP30 está um calor, né, por causa da floresta, mas essa acidez e dentro do coquetel ajuda com o gelo e o frescor trazer uma questão de refrescar o corpo e refrescar o ambiente. Então, olha, até nisso a natureza consegue equilibrar as coisas. É muito interessante, né? Bom, já que estamos falando de coquetel, vamos fazer um coquetel? Vamos com a gente fazer algumas receitas de sabores da Amazônia? É isso aí. Não perca, já já. Bom, vamos à parte prática agora, né? O chefe Stein vai preparar 3 drinks, né? Caipirinhas ou batidas, como se queira, que ele fará lá em Belém do Pará, com frutas da região, né? Ele falou bastante, né, da cultura paraense, da cultura do estado do Pará, e agora nos brindará fazendo esses 3 coquetéis maravilhosos. Acompanhe, olha, e ele convida para você fazer na sua casa também. Acompanhe e anote aí. Ok, então agora o momento delicioso aqui da nossa entrevista, onde eu separei para vocês 3 grandes frutas da Amazônia para trazer e refrescar, como esse dia, como está lindo aqui, um sol maravilhoso, um calor. A ideia é trazer a cachaça, nosso ícone cultural, na forma de uma caipirinha e as frutas da Amazônia para dentro do copo. Então eu separei 3 sabores aqui para vocês. O nosso famoso e mais conhecido açaí, que é esse aqui do meio, que é o mais escuro. Também nós temos a graviola, que é esse aqui. Vocês já experimentaram? Já conhecem esses sabores da Amazônia? E esse outro também muito conhecido como ouro branco, que se chama cupuaçu, né? O ouro branco, e delicioso. Com esse verão cai super bem. Como que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou trazer a receita da caipirinha com uma versão das frutas da Amazônia. Vou pegar um shaker, vou colocar bastante gelo aqui para vocês. Também uma dica, pessoal, antes de até colocar aqui, eu vou gelar o copo com bastante pedras já. Ó, quero vocês fazendo aí em casa de vocês depois. São receitas fáceis, tá? Não é difícil, é só ir no mercado e comprar aquelas polpas que já vem padronizada. Usa um pacotinho daquele. Se gostar um pouquinho mais forte, um pacote e meio. Então tô ali gelando meu copo. Vou trazer na minha shaker mais gelo. Bom, né, nesse verão a gente ter opções diferenciadas de sabores, e esses sabores da Amazônia têm essa questão do cítrico, do doce natural, que vai surpreender seu paladar. Vocês vão ver como vai ser legal vocês fazerem isso para sua família e apresentar isso num dia de festa aí. Então, bastante gelo, tá aqui. E aí eu vou usar aqui uma cachaça, aqui perto de Limeira, de Torrinha. É uma cachaça que se chama, essa é orgânica, ela chama Alzira. E ela é maravilhosa, é da La Pastina. E até, Roberto, eu te convido a conhecer essa destilação aqui, que é aqui perto. A gente podia ir um dia juntos lá visitar. Então, uma cachaça de boa qualidade, essa é uma cachaça premium. Eu vou colocar aqui uma dose. Uma dose aqui no Brasil são 50 ml, que é oferecido pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, 50 ml é a quantidade de álcool necessário para a gente fazer uma dose e um coquetel. Essa tendência vem caindo, gente, isso é uma curiosidade. O álcool, as doses vêm caindo. Agora, muitos lugares já fazem com 45 ml de álcool. Por quê? Porque a procura está grande por saúde, por corpo. A nova geração busca uma questão de menos álcool, né? E isso vem junto com as propostas. Aqui eu coloquei 50 ml, que é a medida padrão. Vamos começar com a graviola. Essa graviola,
Aqui tem uns daqueles saquinhos que a gente compra no mercado. Vou colocar aqui dentro. E aí a gente pode pôr um pouco de açúcar. Não vou pôr muito açúcar, gente. Olha, coloquei meia colher, né, de uma colher um pouquinho maior. Por quê? Porque a fruta já traz muito doce natural dela. A graviola é docinha por natureza. Então vou trazer um pouco de açúcar. Vou fechar. Vamos fechar aqui e vamos bater bem. Essa tampa sempre voltada aqui para o seu ombro, aqui atrás, olha. Por quê? Porque se por acaso no meio do bater acontece algum acidente, você consegue desviar e jogar atrás de você e não no seu cliente que está à frente. Entenderam por quê? Então vamos lá. Pega o shake aqui. Uma graviola super refrescante, deliciosa, chegando. Aí vamos transferir para um copo. Isso, o gelo vai derretendo e vai trazendo todos os sabores. Agora vamos fazer a decoração. Vou usar aqui uma hortelã. Vou usar um raminho de alecrim. E como é copy, natureza, vamos buscar um pouquinho de um colorido, de uma flor. O que vocês acham? Vai ficar bonito? Vamos colocar aqui. E aí, aqui apresento para vocês nossa primeira receita com frutas da Amazônia e uma cachaça de boa qualidade. Está aqui nosso sabor de graviola, com uma acidez mais aparente. Isso vai ajudar muito para refrescar o seu dia. Vamos para o segundo? Rapidamente? Vou deixar ele aqui na frente, olha. Agora eu trago para vocês a segunda receita com o famoso açaí, que está presente no mundo inteiro, né? E um sabor típico, original nosso, da nossa floresta, da Amazônia. O maior orgulho nosso que está no mundo todo. Vocês viram a cor escura que ele é. Bom, como que nós vamos fazer? O mesmo processo. Vamos colocar gelo na taça, primeiramente, e gelar essa taça, para refrescar bastante agora nesse verão, que a gente precisa deixar essas bebidas bem geladas, e eles têm uma doçura, o açaí tem uma doçura, vocês conhecem, né? Se vocês quiserem, olha, um truque também para fazer, para gelar mais rápido, a gente segura e faz esse movimento na taça. Isso vale a hora que você for servir seu vinho branco, seu espumante, sua champanhe, o seu vinho rosé à beira da piscina. Fazer esse movimento, olha, faz com que o seu copo, vou mostrar para vocês. Olha como o copo fica bem gelado, bem gostoso. É um truque que a gente faz na hora de serviço que ajuda muito na manter a qualidade da bebida mais gelada, tá? Então vamos lá. Peguei, coloquei o gelo, deixei o copo aqui. Agora eu vou pegar a minha shaker. Vou colocar bastante gelo também. E aí nós vamos colocar aqui o açaí. Também há outra característica que o açaí já é bem docinho, né? O açaí é bem doce, então a gente vai colocar ele aqui, todo na nossa shake, e não vai colocar muito açúcar, ó, só um pouco desse já é suficiente. Por quê? Porque o açaí já tem muito açúcar residual dele, tá? Então a gente vai fazer isso, vamos fechar a nossa shaker. Lembra que eu falei? Bem fechada, tampa para cá, para cima do ombro. Seguramos bem, essa aqui é um pouquinho maior, né? E aí, a hora que você sentir que está gelado, a sua mão começa a gelar, é o ponto certo de parar. Por quê? Porque o gelo já passou todo esse frescor para o coquetel. Vamos abrir esse coquetel e vamos passar ele para o copo. Ah, eu esqueci uma coisa aqui importante, a nossa cachaça aqui de torrinha. Aqui está, maravilhosa. Vamos colocar aqui, voltar e bater mais uma vez.
Importante, se você quiser fazer uma receita sem álcool para sua família, é possível. Era só não colocar agora o álcool, é só fazer com as frutas. E você pode fazer um mix de frutas. Açaí com cupuaçu combina super bem. Então, uma ideia aí para você fazer para os seus familiares que não bebem álcool. Faça um coquetel de açaí com cupuaçu, não põe o álcool, mas faz tudo que tá os passos aqui, ó. Então, bater um pouco mais, agora sim com a cachaça Alzira, de torrinha, uma cachaça deliciosa, uma cachaça orgânica. E agora a gente vai passar aqui para o copo. Olha a cor maravilhosa. Muito bom. Também vamos decorar um pouco. Vamos trazer a representatividade das árvores da Amazônia. E por que não as flores, né? E aí eu apresento para vocês uma caipirinha de açaí, 2 tesouros brasileiros, uma cachaça maravilhosa e uma fruta maravilhosa que é nosso. Vamos valorizar o que é nosso, que é maravilhoso, tá? Super refrescante. Se você não quiser com álcool, é só fazer essa versão sem álcool e apresenta para sua família. Vamos colocar aqui ao lado. E agora nós vamos para a terceira receita. Vamos lá? Agora com vocês a terceira e última receita, que é o nosso ouro branco, o cupuaçu, que é essa fruta também muito valorizada que vem lá da Amazônia. O que nós vamos fazer? O mesmo conceito. Vamos primeiro refrescar o copo, pôr bastante gelo. E se vocês, como eu falei agora há pouco para vocês, se vocês não quiserem com álcool, vocês podem fazer uma jarra dessa bem grande, cheia de suco. E dá para toda a família, né? Para as crianças também e tudo mais. Lembra, um pouquinho, vamos gelar um pouco rapidamente a taça. Esse truque que eu ensinei para vocês. Vamos deixar ele descansar aqui um pouco. Vamos colocar aqui muito gelo no nosso shaker. E aí, vocês estão gostando? Vocês acham que conseguem fazer isso lá em casa, reproduzir, trazer os amigos e falar, vamos fazer sabores da Amazônia hoje? Durante a COP30, eu vou estar em Belém, em vários pontos diferentes de Belém, passando várias receitas também. Com o ambiente atrás do ver-o-peso, dos parques, dos casarões, das ruas, e contando um pouco da história de Belém também. Então, convido vocês a viajarem comigo nessa rota de sabores, aromas e cores por Belém, também trazendo um pouco da cultura local. Shaker com bastante gelo, copo já gelado, lembra do truque de girar a taça? Agora nós vamos colocar, e agora não posso esquecer, né? Porque essa é com álcool, com a nossa cachaça orgânica de torrinha, Alzira, maravilhosa aqui. E agora a nossa fruta, essa aqui, o ouro branco, o cupuaçu. Como todas essas frutas já têm esse açúcar residual, eu não coloco muito açúcar, olha, eu coloco pouco açúcar, mas é necessário você colocar um pouquinho para chegar no sabor ideal que vocês querem. Fechamos bem, tampamos, lembre-se a tampa para cá, peguei e passo o shaker. Vamos lá, faz aí na sua casa. Improvisa se não der certo, se tiver um pote grande, não tenha shaker, pega um pote, fecha o pote. Usa a criatividade do brasileiro, que a gente tem isso de bom, né? Pegamos isso aqui, vamos pegar o copo, vamos transferir esses sabores para cá. Olha que delícia que é isso. Isso aqui deve estar muito refrescante, com uma acidez deliciosa e um dulçor também muito bom. E agora, para trazer um pouquinho da mata e da beleza do Brasil, cores, para o nosso copo. Aí eu apresento para vocês a última receita, o nosso ouro branco cupuaçu, direto
da Amazônia a ideia de trazer os sabores para dentro do copo. Convido você a fazer aí em casa e testar essas receitas com álcool ou sem álcool, tá bem? Vamos experimentar juntos esses sabores? Um brinde! Olha, gostaram, né? Eu adorei. Olha, se fosse um domingo, eu ia passar o resto do dia aqui, gostoso. Chefe, mais uma vez te agradecendo. E vamos falar um pouquinho do Umbrella também, né? Porque isso muito tudo bom. faz parte do projeto, né? Do restaurante. Fala um pouco pra gente, então. Pessoal, aqui de Limeira, da região, eu tenho um espaço aqui em Cosmópolis que se chama Umbrella Gastronomia e Eventos. É aberto ao público aos domingos, com comida brasileira, e um espaço como esse aqui, rodeado de natureza. Aqui também é um espaço Umbrella em Limeira, que a gente faz eventos também. Então convido vocês a conhecer, a entrarem no Instagram, Umbrella Gastronomia Eventos, seguir a gente, porque lá tem várias aulas sobre vinhos, sobre cervejas artesanais. Você gosta de Sim, cerveja artesanal? delícia. Logo vai ter uma, vou te convidar. Cinema com gastronomia e o almoço aos domingos, que é delicioso e é pertinho aqui de Limeira. Convido vocês, vai lá ter um dia de experiência na Umbrella, tá bem? É aqui do lado, Cosmópolis, Umbrella Gastronomia e Eventos. Muito obrigado pelo convite, pela hospitalidade, e que bom a gente falar de coisas boas do Brasil e trazer novidades, né, que nós temos de bom e de melhor, que é o brasileiro e o Brasil. Eu espero a sua participação de lá, ao vivo no Farol, lá de Belém, né? Sim, durante a sim, ao COP30, vivo, fazendo uns links, trazendo né, novidades, trazendo né? novidades de lá, de tudo que está acontecendo da COP30. Já que eu falei do meu filho, da Jabuticaba, Sim, eu vou, com a sua permissão, experimentar, sabe o que? O açaí. por Eu favor. nunca experimentei na vida. Ah, é? Igual Jabuticaba. Então, Uau, tá vendo? Olha, então, já tem então, que grande brinde, experiência. um brinde, saúde. Eu vou te acompanhar, Tá então, bom. aqui com o cupuaçu. Vamos fazer um Cupuaçu? brinde? Então tá. Um brinde ao Brasil e à sustentabilidade e ao nosso clima, que cada vez seja melhor, né? Mais consciente de cada cidadão brasileiro. Um brinde a todos vocês. De pessoas tão generosas, né? Tão criativas, tão estudiosas como o chefe Stein. Pronto, já Bom, fui né? batizado. Que delícia, muito bom. Bom demais. Tá ótimo. Chefe, muitíssimo obrigado mais uma vez. Olha, deu água na boca agora, viu? Bom, né? Deu água na boca, muito bom. Muito obrigado a você que continua aqui no Farol. Voltamos sempre ao vivo às 10 da manhã. Até a próxima. Tchau. Muito bem, espero que todos tenham gostado aí do que disse, né, o chefe Stein, das suas habilidades, o que ele pretende fazer e o que fará na COP30. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e eu volto amanhã, sempre às 10.